Vamos com notícias de Brasília. O Superior Tribunal de Justiça já tem as listas com candidatos às 3 vagas abertas na corte. Vou de volta, então, para a capital federal para falar com a Luciana Verdolim, que tem informações para a gente. Esses cargos vão ser distribuídos, Verdolim, entre candidatos de tribunais e também da OAB? É isso mesmo, Lívia. São 3 vagas e 2 dessas vagas serão destinadas a desembargadores estaduais e 1 vaga a advogado. Agora, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça definiu 7 nomes, 2 listas que foram encaminhadas aqui ao Palácio do Planalto. Uma com 4 nomes para a definição das 2 vagas de desembargadores e uma lista tríplice para a indicação do representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Vale ressaltar que todos os nomes, os ministros do Superior Tribunal de Justiça que fizeram uma votação. A gente tem uma arte que mostra o seguinte: para as 2 vagas de desembargadores, os nomes indicados são Carlos Vieira von Adamec, do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele é secretário-geral também do Conselho Nacional de Justiça. Elton Martins Leme, ele é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. José Afrânio Vilera, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é gestor e representante do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do Estado. E Teodoro Silva Santos, do Tribunal de Justiça do Ceará. Ele é presidente da Câmara de Direito Público. A gente tem ainda uma segunda arte que mostra os indicados, a lista tríplice para ocupar a vaga destinada a advogados no Superior Tribunal de Justiça. Os nomes são Luiz Cláudio Alemande, do Espírito Santo. Ele é ex-conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Daniela Teixeira, aqui do Distrito Federal, ela integrou a Comissão de Reforma da Lei de Lavagem de Dinheiro da Câmara. E Otávio Luiz Rodrigues Júnior, ele é de São Paulo e fez parte do Conselho Nacional do Ministério Público. Esses nomes são encaminhados ao presidente da República e caberá ao presidente Lula indicar quem vai assumir as 3 vagas. Ok, Luciana Verdolim segue acompanhando então essa disputa, digamos assim, para ocupar essas vagas no STJ e volta com mais informações ao longo da nossa programação. Shelp, agora quero começar esse momento de análises com você. O que você está achando dessa disputa? Aquela intenção de alguns integrantes do governo de que mais mulheres participem desses cargos de poder parece que dessa vez não vai ser implementada também, né? Pois é, esse é um ajuste fino, não é, que o presidente Lula precisa fazer, porque no discurso, desde a campanha presidencial do ano passado, ele se diz preocupado com a questão igualitária das mulheres, de ter um equilíbrio, de mulheres em posições chaves no governo, mas na prática isso não tem ocorrido da maneira como ele fala. E obviamente que a base política de Lula preza muito por essa questão. O que vai acontecer? Provavelmente Lula pode demorar mais para definir as indicações para o STJ, as escolhas do STJ, esperando pela aposentadoria de Rosa Weber, ministra do STF, justamente para poder fazer essa equalização de indicação. Porque se ele decidir indicar para o lugar de Rosa Weber um homem, e aí a Corte Suprema do país teria apenas uma mulher como ministra, reduzindo então a participação feminina, ele talvez se venha, numa posição de ter que indicar a Daniela Teixeira, que é a única indicada mulher nessa lista para o STJ, que é uma das indicadas da lista tríplice da OAB, ou seja, dos advogados. Caso ele indique uma mulher para o Supremo, para o STF, ele talvez não veja necessidade de indicar então uma mulher para o STJ. O STJ tem uma função importantíssima, que é de uniformizar a interpretação da lei federal em todo o país, e é a última instância para temas que não são de matéria constitucional, que vão para o STF. Então, sim, é uma posição muito importante e envolve muita política, muita negociação política. Por exemplo, para essa lista, só para terminar meu comentário, a gente viu indicados de Toffoli, do ministro Dias Toffoli, entrando na lista, mas um indicado preferido do Alexandre de Moraes, ministro do STF, também acabou não entrando nessa lista. Então há uma movimentação muito intensa para a indicação dos nomes dessa lista e, no fim,
para a indicação, para a escolha que é feita pelo presidente da República. Apesar da sua visão também é importante, já que você é da área da justiça, eu pergunto, o Schelp fala muito bem também em relação à indicação da sucessora de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. São processos que podem correr juntos ou, por serem cortes separadas, o processo é diferente também? Não, realmente são cortes separadas e sempre houve um costume, um hábito de se manter uma certa equiparação, ou seja, uma política de indicação por cotas, por gênero e assim por diante. Agora, o presidente Lula está um pouco ressabiado com relação a esse critério. Nós estamos falando de nomeações para cargos vitalícios. E uma vez nomeado, o ministro, no caso do STJ, terá uma caneta para o resto até os 75 anos. De maneira que é preciso ter também responsabilidade nesta avaliação para que entre pessoas com um perfil garantista. Nós vivemos um período de grande autoritarismo dentro do Poder Judiciário, então que estão se passando por cima das garantias constitucionais, com abuso na prisão preventiva. É importante, sim, que haja uma análise da experiência do candidato, do que ele já fez, que cargos que ele já ocupou e qual o seu perfil em termos de decisão. Porque a experiência mostra que, uma vez dono do cargo, você pode perder o controle sobre o que a pessoa vai fazer. E hoje, esses tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal e o STJ, que, como disse o Diogo Schelp, faz a uniformização da interpretação da lei federal, são cargos com muito poder, sobretudo porque o poder legislativo se apequenou demais. Então é preciso ter também muito cuidado nesta análise. O ministro